Eu que agradeço, presidente, o convite para que a gente possa realmente esclarecer, né, tirar dúvidas aí, tanto da Câmara como da população, porque nós sabemos que os serviços da Compesa são bastante dinâmicos, né? A gente depende muito também da sazonalidade, né? Temperatura, mananciais. Então, assim, de forma geral, diferente de outras oportunidades que nós tivemos aqui, é importante enfatizar que nós estamos concluindo uma obra com investimento de mais de 22 milhões, então, que realmente seria a oportunidade que a gente tem de resolver todos os problemas de abastecimento da cidade de Serra Talhada. Essa obra está em andamento. A gente tinha uma previsão de que ela fosse concluída agora no segundo semestre, no início do segundo semestre, mas a obra, infelizmente, tem alguns percalços e atrasou um pouco. Mas a estação de tratamento está praticamente concluída para ser feito testes ainda esse mês e a gente realmente melhorar, né, resolver o problema de abastecimento. Mas em relação ao convite que foi proposto para a gente, de esclarecer as faltas de águas que a falta de água que a gente teve agora, principalmente no mês de novembro, seria exatamente a menor oferta de água tratada que a gente tem hoje na cidade, né? Hoje nós temos o manancial Cachoeira 2, que juntamente com a adutora do Pajeú promovem aí a entrega de água tratada na ordem de 200, 205 litros por segundo, mas nós precisamos hoje de pelo menos 250 litros por segundo para que realmente a cidade saia do rodízio. E principalmente nesse período mais quente, que a gente sabe que o consumo, né, ele é bem mais pesado, as pessoas precisam de mais água, se torna um desafio. Então, a construção, né, e a entrega da nova ETA vai prover essa entrega dessa oferta sobressalente para a gente realmente acabar com a situação de rodízio. Quem é da engenharia sabe que todo projeto de água a gente trabalha com duas constantes, que seria o famoso K1 e K2, que são aqueles consumos, né, diário e horário, onde a gente precisa de mais água, que é exatamente para nesse período quente a gente poder atender a demanda sem faltar água. E a gente não tem exatamente pela limitação das estações de tratamento atuais. Então, para que a gente possa, com esses 205 litros, distribuir essa água na cidade de Serra Talhada, infelizmente há necessidade de um rodízio. E esse rodízio ele afeta diretamente os bairros, né, que eu posso listar aqui, o São Cristóvão, a Cagepe, Ipsep, Nossa Senhora da Conceição, ou Propac, e Quitandinha e Projetadas, que são exatamente áreas que foram expandidas de forma muito rápida, né? Existe um decreto que, para todo novo loteamento, a Compesa precisa ser consultada para que ela tenha a saber projetar o seu sistema para poder atender. Então, normalmente, os empreendedores, eles apresentam um projeto, constroem uma rede de distribuição, diz quantos lotes vão ter naquele empreendimento, para assim a Compesa tenha realmente o planejamento de poder atender. Então, quando esses bairros eles nasceram sem esse planejamento, principalmente ali o que a gente chama de extensão do IPCEP, que muita gente chama de IPCEP 1, IPCEP 2, Quitandinha, então isso acabou pegando a Compesa desprevenida e a gente não tinha a produção necessária, né? Então, nessa obra, hoje a gente já tem os dois novos reservatórios construídos, um ali no Jardim das Oliveiras, que vai atender não só o Jardim das Oliveiras, mas também todas as projetadas, o Quitandinha. Então a gente vai poder dar o tratamento necessário, né? O que não foi feito no passado, a gente está resolvendo agora. Consequentemente, os outros bairros, Ipsep e São Cristóvão, serão beneficiados, porque a gente já vai ter a maior produção de água, vai ter uma rede com reservatório adequado, né? Um novo reservatório na Coab também está sendo projetado, está construído e está planejado para dar um reforço naquele setor. E nós também temos um novo reservatório
que ainda é fruto da obra do DENOX, que é um reservatório com capacidade para 4 milhões de litros, que vai ficar juntamente à nova estação de tratamento. E esse reservatório também vai dar um reforço nos bairros da Caxixola, do centro, e foi feita uma interligação para atender até parte da Várzea e da ABB. Então, com a entrega da estação de tratamento agora no final do ano, a gente vai realmente resolver esse problema. E as faltas de água, né, que a gente observou agora, principalmente no início de novembro, muito também forte ali no centro, onde a gente concluiu uma obra, né, a gente trocou várias tubulações da cidade, e a gente vem observando nesse último mês várias reclamações, exatamente porque no momento em que a gente estava tocando a obra, eu costumo dizer que a gente estava trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Então, uma rede nova estava sendo construída e uma rede antiga, ela continuava em carga porque muitas ligações, né, ainda faziam parte dela e a gente precisava sanar aquela parte ali da Rua 15, da praça, para poder desativar. Então, mais ou menos ali no dia 17, a gente fez uma grande intervenção e eliminou a rede antiga ali nas imediações da farmácia Drogazil. E isso gerou um inconveniente no centro, porque algumas redes ainda estavam interligadas nessa rede e gerou falta de água pontuais em determinadas ruas. O centro hoje ele faz parte dos 60% da cidade que tem abastecimento diário, né, juntamente com os outros bairros, e esse tipo de intervenção, em virtude, né, da obra, gerou todo esse impasse. Então, de forma geral, nós temos um rodízio, né, devido à falta de oferta de água. A gente divide o que tem, a gente vai conseguir eliminar esse rodízio com a entrega da estação de tratamento e as intervenções que estão sendo feitas pontuais com a finalização da obra. Então, de forma geral, né, boa parte da falta de água se deve a esses motivos e a gente vem no dia a dia construindo soluções para poder sanar todos esses imprevistos, né? Bom, de forma geral seria isso, a gente pode tratar algum assunto particular à medida que o pessoal... É só uma pergunta aqui do bairro Universitário, porque embaixo tem água e lá em cima tem 3 ruas que não sobe água. Você poderia explicar isso aí? Tá com 30 e tantos dias, parece que é 32 dias que o morador me reclamou que embaixo tem água, na parte de baixo. E em cima não tem. É algum cano que está entupido, que não sobe até lá? Ou é a tubulação que não dá pressão para subir até lá em cima? O bairro Universitário, né, juntamente com a Coab, Mutirão... É lá naquela rua da Selva, por trás da Selva. 32 dias que não chega água lá. Tancredo Neves, toda aquela região ali, ela foi contemplada com a etapa útil da obra ainda em setembro de 2024, que a gente substituiu toda uma adutora, né, uma tubulação que saía da estação de tratamento e chegava na Coab. Então, quando a gente fez isso, aquele setor ali que tinha um regime de abastecimento similar ao do São Cristóvão e do IPCEP, de 5 dias com água para até 11 sem, a gente conseguiu melhorar de forma, né, significativa o rodízio de água lá. Praticamente, alguns setores estão com água diariamente. Agora, como a gente ainda tem a deficiência da produção, né, que depende dessa nova estação, o que acontece é exatamente o alto consumo nas partes baixas do Universitário, da Coab, Tancredo Neves, faz com que esse consumo seja superior e alguns pontos críticos, a exemplo desse que vocês estão citando, a gente sente essa diminuição na pressão. Alguns pontos ainda chega água com pouca pressão, outros não. A gente percebe isso também, por exemplo, no São Cristóvão, quando a gente olha ali da rodoviária até a BR, alguns pontos críticos ali também, durante o ciclo de abastecimento, eles têm uma redução de pressão significativa. Mas é exatamente porque hoje o São Cristóvão ainda precisa atender todo o bairro da Cagep, então essa água passa para o outro lado, quando a rede está bem pressurizada é que começa a sobrar água, tanto para o ponto crítico do São Cristóvão, como também para o ponto crítico do Universitário. E aí, seu Manuel, a gente vem exatamente trabalhando o registro, tentando equalizar pressões,
para poder exatamente fazer com que essa água chegue nesses pontos mais críticos. Isso vai ser resolvido exatamente quando a gente tiver esses 50 litros a mais de água para poder realmente deixar a rede pressurizada. Porque toda vez que tem uma intermitência, né, se você desliga o sistema, fica um dia sem água, é 2, 3 para aquilo normalizar. Então, o maior desafio da gente é essa maior produção. Senhor Luciano, bom dia. Quero também saudar meu amigo Francisco, da Compesa. Eu ia justamente comentar e fazer uma pergunta sobre o bairro São Cristóvão, tal qual eu moro há 31 anos na rua Neco Maranhão, e a rua Neco Maranhão sempre a Compesa deixou a desejar no setor alto da rua Neco Maranhão. E de 32 anos para cá, ninguém tomou uma solução ainda. Por exemplo, na minha residência, nos meus vizinhos, na parte alta, chega água de 15 em 15 dias. E tem semanas que a água é para chegar na segunda-feira, que o povo já está com 15 dias com a falta de água, e só chega na quarta e na quinta, no sábado vai embora. Como é que o senhor vai resolver essa situação? Porque eu tenho condições, eu comprei 2 pipas d'água, um mês passado, já comprei um pipa esse mês. Os vizinhos, alguns têm condições. E aqueles que não têm, senhor Luciano, a Compesa vai repor ou vai colocar água na casa desse pessoal? Porque ele não pode ficar no prejuízo, porque a conta chega, eles têm que pagar. E eu trabalhei na Compesa há 8 anos, eu entendo o sistema da Compesa. Eu não vou reclamar porque não sobe água para minha caixa no segundo andar, porque eu sei que o regimento da Compesa é colocar água embaixo. Mas eu quero saber o que vocês estão fazendo e eu quero que tenha a transparência de dizer, olha, essa semana não vai chegar água na segunda, vai chegar na terça ou na quarta, para o pessoal se prevenir, porque fica na espera e não chega. Perfeito, meu amigo. Importante pergunta, né? Exatamente, a Neco Maranhão ela vai estar situada nesse trecho, né? Entre a rodoviária e o viaduto. Então, para a água chegar ali, ela sai daquele reservatório apoiado que a gente tem por trás daquele posto Via Oeste, né? Então, um reservatório que tem capacidade para 2 milhões de litros, né? Então, ela passa por toda aquela rua, aliás, Denamar Xavier, vai até a escola Manuel Pereira Lins, né, ali próximo, já próximo à Compesa, dá a volta em todo São Cristóvão, sobe pela Miguel Nunes e vai para o bairro da Cagepe. Então, tem todo esse percurso e tem consumo em toda essa região para que ela realmente pressurize e chegue nesse ponto mais crítico que seria a Neco Maranhão. Ou seja, quando o pessoal dessas ruas, né, do São Cristóvão, mais baixo, e ela passa pelo, digamos assim, aquela parte mais alta da rodoviária e vai para a Cagepe, quando começa a pressurizar ali, é que essa água começa a voltar para chegar nesse ponto mais alto. Ou seja, aumenta o consumo, diminui as pressões e aumenta a dificuldade dela chegar no ponto mais alto. A solução é exatamente essa estação de tratamento. Quando tiver mais 50 litros por segundo, no nosso planejamento, a Cagepe ela vai entrar também dentro ali do setor da Coab, né, do Tancredo Neves, e a água vai ficar só no São Cristóvão. Do São Cristóvão, e é um setor que vai até o IPSEP. Então, eu vou eliminar a Cagepe, vou concentrar mais água ali no São Cristóvão, vou eliminar a Quitandinha projetadas e concentrar mais água no IPSEP, no Propac e no São Cristóvão. Então, a resposta é, no momento em que essa ETA for entregue, que é a que está praticamente concluída, para a gente começar. A previsão era agora. Na verdade, a promessa da empresa, que é a Grata, uma empresa de Santa Catarina, era entregar os testes agora no final de novembro. Mas por uma série de eventos lá, né, porque são 16 filtros, então eles estavam carregando, preparando a automação. A previsão é que o teste ocorra nesses próximos 15 dias. E aí, isso acontecendo, Rosmério, a gente vai ter realmente esse incremento de vazão, né? E essa oferta de água para poder entregar, né, e deixar os reservatórios. Outro ponto importante é que, por exemplo, o reservatório esse que eu falei, 2 milhões de litros, para que a água chegue com mais força lá, né, ele tem que estar, digamos assim, com a carga de água alta, né, para que tenha pressão na rede. Então, os primeiros dias, esse consumo de água é tão grande que a carga de água não consegue se manter num nível adequado e realmente as pressões baixam, aí só vai chegar realmente nas partes baixas e aí atrasa um pouco a entrega na parte alta.
Satisfeito com sua resposta. Obrigado. Luciano, dois questionamentos. Um você já respondeu, que é a questão de quando ficaria pronto esse outro reservatório, né, de tratamento para aumentar essa demanda de 50 litros. Porque, se não me falha a memória, há 8 anos atrás que vem aí nos 200 litros, vem essa questão de todo ano aumentar e nunca aumentou. E a outra questão é com relação ao consumidor, lá no final, por exemplo. Manuel relatou aí que o bairro Universitário tem 32 dias que não tem o consumo. E a gente sabe que na maioria dos bairros aqui passa de 15 a 21 dias. Essa fatura do consumidor, ela está vindo integralmente com a taxa, a taxa mínima de uso, né? No caso desses 30 dias, vai mesmo assim, o consumidor é obrigado a pagar essa taxa? Ou essa fatura? Não, boa pergunta também, Nailton. O que acontece? Existe uma taxa mínima na Compesa, que é o que a gente costuma chamar de tarifa de disponibilidade, né? Como o serviço existe, para que assim, a empresa seja sustentável, se determinou essa tarifa. Então, hoje a tarifa mínima seria de R$ 61,00 e um pouquinho para 10 mil litros de água. Então, por exemplo, quem está numa parte mais baixa ou uma rede mais favorável, onde não tem rodízio, é tranquilo para a gente. O desafio é exatamente nesses pontos críticos. Então, o que acontece? Por norma, a gente tem 30 dias de um ciclo mensal de cobrança, né? Então, caso não chegue, o cliente ele tem total direito de procurar a Compesa e dizer, eu não recebi água, para a Compesa poder fazer uma retificação na fatura dele. Em paralelo também, para alguns setores mais críticos, a gente tem um contrato com o prestador de serviço para o carro-pipa. Então, dependendo da demanda, a gente consegue atender mais rápido, mais lento. Mas é uma dificuldade grande. Porque a gente entende que, realmente, você pagar a tarifa e às vezes não chega nesses 10 metros cúbicos, isso é horrível para a gente, porque além de funcionário, de gestor, nós também somos clientes, né? A gente também passa por essas situações, muitas vezes em casa. Então, a ideia é que realmente o cliente procure a gente para que a gente possa fazer esse ajuste na fatura ou ver uma solução alternativa, porque como o Rosemary falou, muitas vezes vai chegar, está previsto chegar na segunda, mas vai chegar na quarta ou na quinta. Por quê? Porque o sistema está funcionando, mas a água não está tendo pressão para chegar. Então, esses pontos críticos, muitas vezes o pessoal procura a gente tenta atender de forma isolada, porque, por exemplo, no sábado, quando encerra o São Cristóvão, eu tenho que começar a abastecer o IPSEP. Ou seja, todo o São Cristóvão é fechado para a gente mudar de lado. Então, isso é extremamente importante, o contato do cliente com a gente, para a gente buscar uma solução pontual, né? E evitar que ele fique outro ciclo com problema. Então, ou a gente vê uma solução alternativa, ou faz uma retificação na fatura. E eu lembrei até de um outro fator agora, sobre a resposta da gente dar carga, né, no reservatório. Quando a gente constrói uma casa, se você colocar em cima de uma laje a tua caixa d'água, e você vai tomar um banho, às vezes você diz, a pressão está baixa, né? Porque a caixa está praticamente no mesmo nível do chuveiro. Então, muitas vezes, o que é que você faz? Você eleva a caixa para que você tenha um pouquinho mais de pressão no seu chuveiro. Então, isso também ocorre na rede, né? Só que no caso da caixa da gente, a gente não consegue elevar porque ela já está no nível máximo. Então, a gente só eleva quando coloca mais água. E aí, é importante que essa ETA entregue mais esse volume para que a gente fique com as caixas realmente sempre cheias e tenha pressão para atender a turma na rede. Luciano, primeiro, parabenizar, né, a sua explanação, a tirar todas as nossas dúvidas, que é um assunto muito pertinente no dia a dia, essa questão do abastecimento de água. Eu só tenho uma dúvida em relação à porcentagem de água que é utilizada da adutora e do Cachoeira. Não sei se está sendo captada a água do Cachoeira e se você tem esse dado em porcentagem da quantidade utilizada. E eu vi que há uns 15 dias atrás, um mês, fizeram uma operação de desvio de água na adutora, ali na região da Salina, Lagartixa. E se tem planejamento na Compesa de fazer uma estação de tratamento ali para fornecer água, enfim, para aquela população ali, e se vocês ainda pretendem avançar naquela fiscalização de furto de água, né? Perfeito. Hoje a gente utiliza tanto o Cachoeira como o Pajeú. Praticamente está em torno de 50%, um e outro.
exatamente pelos desvios de água que tem na adutora do Pajeú. Era para a gente estar extraindo bem mais da adutora do Pajeú e preservando mais o Cachoeira, porque é um manancial que está mais próximo da gente. A adutora do Pajeú, a gente depende, para entregar água em Serra Talhada, de 5 estações elevatórias, 5 estações de bombeamento. Então, sempre que tem problema de falta de energia, ou né, que ela está subindo do rio para cá, então, muitas vezes tem um golpe, desacopla, tem um acidente, alguém bate com o carro na tubulação, interrompe esse transporte de água. Então, era para estar mais porque tem muito desvio. Então, existe hoje uma gerência de planejamento junto com a gerência de produção, que eles estão exatamente tratando essas fiscalizações. Eles fizeram já 3 esse ano, que é para coibir esse desvio de água, porque está sendo implantado algumas chácaras, né? E essa água está deixando de chegar na cidade e complicando a vida da gente e do Cachoeira 2, porque toda vez que diminui a vazão da adutora do Pajeú, eu tenho que tirar mais do Cachoeira 2. E isso não é bom porque a gente, né, numa crise aí, fica complicado. Hoje a gente tem aí em torno de 20% de água no Cachoeira 2, né? A gente está esperando a próxima quadra chuvosa. O planejamento é que até o junho do ano que vem, a extração que a gente está fazendo, ela seja suportável. Então a gente espera que também chova para poder manter essa extração do Cachoeira. E as fiscalizações, o pessoal está com um planejamento aí constante para realmente continuar na manutenção, não só no trecho de Nazaré do Pico para cá, mas também daqui até Canaã, que tem vários desvios, e isso prejudica de forma assustadora, né, o sistema e a estabilidade. Eu recordo que em 2013, né, a gente chegou a colapsar o Cachoeira 2 e a salvação foi a Tora do Pajeú. Então, naquele momento, foi a nossa... E existe algum planejamento da Compesa, dentro da Compesa, alguma discussão em relação a colocar uma estação de tratamento nessa região para fornecer água? Joia. Na verdade, o governo do estado tem um programa chamado CISAR. E aí as comunidades rurais, a ideia é que elas se cadastrem, né, para que uma solução alternativa seja provida a partir de um sistema produtor, seja a adutora do Pajeú ou a escavação de poços, mas o governo tem esse planejamento de poder atender todo mundo que esteja na zona rural, né? Hoje, a gente tem essa limitação porque a gente precisa realmente entregar na sede da cidade, mas o planejamento está de pé. Luciano, a gente vendo, primeiro parabenizar você, que sempre tem vindo aqui quando você é convocado, né? Tem feito essa explanação, mas infelizmente Serra Talhada está um colapso, que a gente vê vários grupos aí, base e mais bairro, com o pessoal colocando latas e mais latas, caldeirão nas portas, né, quando chega água em algum bairro. E a gente está vendo Cachoeira também com essa crise da estiagem, que cada dia que se passa está secando, né? E algumas pessoas mandando mensagem aqui, né, teve até manifestação lá, a gente teve presente e tudo, né, para a gente ver realmente quando é que vai chegar esse fim dessa situação do povo de Serra Talhada. A gente vê, tem bairro que está dizendo que tem 32 dias sem água, outros têm 15 dias, né? Mas a conta continua chegando, né? Batendo na porta, entregando as contas. E outra coisa, aproveitando aqui, né, já que você está aqui, é sobre a situação da água da Malhada da Pedra, né? Ao tempo que os moradores vêm esperando ali, que era para ter chegado março do ano passado, né? A gente já passou março desse ano, já estamos chegando em 2026, e os moradores ali, né, a quantidade de pessoas que estão morando do outro lado ali, né, no Malhada da Pedra, onde mora Pinheiro, do outro lado mora Técio, né, a gente mora ali, principalmente os moradores, né, alguns ainda têm condições de pagar um pipa d'água, 300, 400 conto, e quem não tem como pagar água para estar morando ali na Malhada da Pedra? Isso é um questionamento extremamente importante quando eu olho exatamente para quando a gente paga água particular, né? Eu recebi relato de um amigo meu que ele disse, olha, eu paguei R$70 por 500 litros de água. Com R$70 na Compesa, você usa 11 mil litros de água, numa situação normal. Então, daí é exatamente, eu posso dizer que a angústia que a gente tem, que a gente sabe que a água da Compesa é uma água tratada de qualidade e a gente entrega no ponto final por um custo extremamente razoável. Agora, a gente precisa fazer realmente essa água chegar. No caso da Malhada,
a gente precisa exatamente da conclusão da ETA, porque essa adutora que vai sair desse reservatório de 4 milhões de litros, né, vai passar na malhada, entregar na caixola, aquele percurso que eu mencionei, mas a ETA tem que estar funcionando, porque hoje a água que está lá é água bruta, e a Compesa ela não pode distribuir. Então a ideia é que, infelizmente, eu até estava brincando outro dia com o diretor, que eu estava vendo a hora sair no pescoço do gerente de obras e do gestor do contrato, porque a previsão era meados de julho, né? E veio vários problemas com a empresa contratada, a que fornece a estação de tratamento, porque a gente, se não tiver esse produto final, a gente não consegue realmente atender a população de Serra Talhada. E, inclusive, naquela manifestação que a gente, né, conversou lá, a Rosemary também estava, a gente não tinha essa obra, né? Essa obra estava praticamente paralisada devido ao recurso, e a gente não tinha realmente uma solução. E hoje, graças a Deus, está mais próximo. Realmente, a gente sabe as dificuldades, mas continuo lá brigando com o pessoal para que eles entreguem esse produto e, de fato, a gente resolva o problema. Até porque, né, tem aquele loteamento, né, que é logo do outro lado, né? São Aquele vários. grande loteamento ali do lado, que tá várias pessoas construindo, né? Aquele da Caxixola ainda não, mas você entrar lá, Mas- vai para onde a gente mora ali, o outro loteamento, Mas o importante é a que... gente vê a quantidade de casa que já está sendo construída naquele loteamento. Né? Exatamente, mas você vê que são loteamentos novos, mas eles seguiram todo o procedimento. Se fosse como aconteceu ali com o Quitandinha, a gente estava hoje sem saída. Mas tanto é que esse projeto ele foi totalmente adequado para essa nova realidade. O sistema ele está bem integrado para poder a gente atender todos os bairros de forma que a gente quer. Bom dia, agradecer, né, ao amigo Luciano aqui pela explanação, né, um projeto que a gente acompanhou desde lá atrás, esse projeto de abastecimento aqui de Serra Talhada. E aqui no final, resumindo aqui pela sua fala, Luciano, e aí, através das cobranças, eu vejo que o problema que hoje está ocasionando essa falta de abastecimento em algumas situações é a questão da ETA, né? Como a Câmara de Vereadores poderia contribuir para a conclusão dessa ETA? Tem alguma questão que a gente possa ir atrás, falar com alguém, correr atrás do Estado, de quem for, para ajudar nessa conclusão? Então, Tassi, eu realmente agradeço, né, de coração, realmente esse empenho, mas é só a empresa agora concluir o que ela tinha prometido para a gente, né? Como o gestor e o gerente me falaram, ela está praticamente concluída. É fazer os testes, fazer a interligação da adutora direto para a ETA, né? Porque hoje ela passa direto, e realmente a gente fazer esse, digamos, apertar o botão e começar a rodar o negócio. Mas só o convite e a gente estar participando hoje aqui, isso aí já vai ser mais né, uma oportunidade que eu tenho de levar para o pessoal. Digo, ó, a gente estava reunido, a Câmara lá, e a promessa que eu fiz é o que vocês estão me dando, que é entregar esse mês. Então, vamos cumprir, porque senão depois vai ter que voltar todo mundo lá para dar explicações. Luciano, bom dia, vereador China. Eu passo ali na Manuel Pereira Lins, que é lá perto da antiga padaria de Danda, e eu vejo que ali tem como diz no popular, um câncer que a Compesa sempre estoura aquela turbulação ali. Inclusive, a prefeitura fez lá o calçamento, deixou coisa organizada. Quando não foi um mês, estourou de novo. Então, o que é que a Compesa pode fazer para resolver aquela situação? Porque eu era menino e aquele problema ali já vem acontecendo, resolve hoje, estoura amanhã, e nunca, só o que já foi gasto naquele setor ali, já dava para resolver muitas ruas Serra Talhada. Ali, China, a gente tem dois problemas, na verdade. Dois problemas não, duas tubulações, né? Uma que vem da estação de tratamento até o reservatório, que fica lá na Praça Pereira Lins, e tem um distribuidor que desce para alimentar o centro. Esse distribuidor ele já está na lista de que a gente tem que isolar ele também, porque é uma rede antiga. E aí estourou exatamente esse trecho antigo, porque ele está com mais pressão, porque a rede nova, a rede antiga do outro lado ali da Drogazil que eu mencionei, ela não tinha sido mencionada. Então o tubo estava com muita pressão, né? Exatamente porque é uma rede antiga. E a adutora que ocorreu o estouramento,
é porque para ela chegar no reservatório, ela tem toda aquela ladeira, né? Então, quando tem uma falta de energia na ETA, mesmo com as válvulas de retenções que a gente tem, às vezes a água que está subindo, ela volta com uma pancada tão grande que gera esse vazamento. É igual uma torneira em casa. Se você ligar a torneira e a mangueira estiver ligada, se você desligar a torneira bruscamente, a mangueira dá aquela... Então, acontece a mesma coisa com o tubo, né? O que a gente chama de transiente hidráulico. E mesmo com o sistema de proteção, quando a energia falta na ETA, que a parada é muito brusca, aí gera aquela dificuldade e acaba tendo o que a gente chama de golpe de Ariete, que gera o vazamento. Então, a gente vai isolar a rede, tá previsto também a gente fazer isso, e o outro é a gente continuar dando manutenção nas válvulas de retenção para evitar esse tipo de golpe. Mas às vezes, como é muito rápido, acaba acontecendo. Mas está dentro do nosso planejamento. Luciano, lhe parabenizar pela sua explanação, trazer novas esperanças para o Serra Talhadense nessas novas construções das caixas de reservatório. É muito importante. Serra Talhada hoje é uma cidade que está crescendo, graças a Deus, e vai precisar dessa nova estrutura. E a gente está vendo aí bem próximo que a solução será resolvida. E eu queria só fazer uma pergunta a respeito desses buracos que, quando estoura um cano, aí a Compesa vai lá e fura para consertar. É responsabilidade da Prefeitura da Compesa? Olha, ótima pergunta. Na verdade, existia um convênio, né? Compesa a Prefeitura, mas não foi interesse renovar, e o que é que acontece? Quando a gente abre para fazer um conserto de vazamento, a responsabilidade é nossa, da empresa terceirizada. A mesma empresa que abre, eles também fecham. Só que muitas vezes a gente abre mais rápido do que consegue fechar, porque para abrir, né, até 2 cavando lá é muito rápido. Agora, para fechar, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas hoje quem está fazendo é a Compesa, a empresa que presta serviço para a gente. Salvo a exceção que é quando o cliente ele solicita uma nova ligação na sua casa. Aí, nesse caso, ele precisa de uma autorização da Prefeitura, que foi um acordo que a gente fez, para que ele pague uma taxa de abertura do pavimento, e aí sim a Prefeitura depois vem e fecha, né? Porque a gente tem essa parceria exatamente porque o cara precisa da ligação, ele precisa escavar, mas a Prefeitura também precisa, já que estava fechado, ela precisa cobrar para refazer. Então, existem essas duas situações. Uma, a ligação nova, que é com a Prefeitura, e os vazamentos é com a Compesa. Amigo Luciano André, inicialmente é agradecer aqui a sua presença, né, e atender aqui o chamamento da Câmara, o convite, né, não é uma convocação, é um convite. E bom você vir esclarecer, porque a situação não é fácil quando se encontra alguns bairros, Serra Talhada. Certo que a culpa não é do Luciano André, não é do amigo Francisco, né? Isso é de uma estrutura que se tem, né? Felizmente tem uns transtornos das obras. A água, graças a Deus, a gente tem da Doutora, tem da Cachoeira, e eu acredito que dá para atender Serra Talhada. Mas agradecer pelo seu empenho diante dessas obras, né? Sabemos que vem lá de cima, sabemos que depende da empresa também cumprir com o prazo. E a comunidade, todos os bairros, estão nas suas razões. Por isso que merece uma explicação você estar aqui. As porradas vêm para cima de você, vêm para cima da governadora, nós, vereadores. E tendo esse entendimento, essa explicação, vem atender. Agora esperamos que em breve, de fato, seja normalizado, né? A Malhada da Pedra, como já foi citado aqui onde eu moro, Ronaldo, o sogro de Técio, isso é um projeto que vem do início lá do governo Paulo Câmara, passou para o próximo governo. Na época eu me envolvi com a extensão dessa água para lá. E o que está acontecendo também na extensão para os outros bairros, onde eu, na época, falei com o deputado Sebastião, Valdemar, o próprio Fabrício Ferraz, que eram apoiadores do grupo na época com o governador. E a Malhada da Pedra, ela andou, parou, andou de novo, parou. É só uma explicação que eu estou dando, que você já até falou isso para Ronaldo. Então,
é uma preocupação nossa como morador e também dos demais moradores. Mas eu acho que em breve ali vai ser concluída, está em fase de conclusão. E também, aí já não parte de você, tem parte da gente, a gente vê se dá para legalizar essa água na extensão aí da zona rural da adutora. Tem que se fazer o cálculo se realmente dá para atender tantas comunidades. Eu acompanhei em algum momento, logo no início, uns projetos para atender, por exemplo, São Miguel, a própria Salina, que é bem habitada. Então, eu acho que não se pode a população fazer como está fazendo, né? Tirando água sem permissão, mas tem que correr atrás dessa legalidade e eles também pagar a sua taxa, porque a situação hídrica, ela não anda boa, né? E acredito com a visão do governo que aí está, ou do próximo governo, ou continuar com o governo que está, seja de fato olhar com bons olhos para a população rural, também para a cidade, porque a gente não aguenta mais tantas explicações. Não por parte sua, você é um servidor, como eu sou da universidade, mas a gente parabeniza por você estar aqui, Francisco, vir acompanhando e dar essas explicações para que a população entenda melhor o que está acontecendo. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Eu queria só que você atendesse aquela população lá da rua da Selva. 33 dias, disse que era 32, 30 dias. Manda um pipa para lá. Dê uma satisfação lá, aquele pessoal de lá. Porque 30 e tantos dias não é brincadeira. Eu peço para Vossa Excelência, manda uma pessoa ir lá e distribui água para aquele povo, que eles merecem. Todo respeito à Compesa. Eu quero agradecer aqui por tudo que você fez o seu esclarecimento aqui. A população está ouvindo esse pronunciamento e cabe agora colocar em prática. Eu quero agradecer esse momento muito importante aqui na Câmara. Tranquilo, seu Manuel. O pessoal está fazendo esse controle de registro. Essa semana, conversando aí com os meninos, eles realmente identificaram que as pressões diminuíram mais ainda, mas a ideia é que a gente realmente possa correr atrás. E assim, a ideia é que realmente o professor Almir Cirilo, ele tem, junto com a nossa secretária Débora, eles estão correndo atrás para trazer recursos para o saneamento rural, né? E a gente, de fato, possa atender. Outra iniciativa da secretaria também, são várias obras que já começaram, né? Se a gente observar aqui no município, graças a Deus, um posto lá de Caiçarim, ele está sendo, realmente, agora ele vai entrar em operação para poder atender ali algumas comunidades e também Vazinha. Então, assim, aos poucos, as coisas estão, né, se desenvolvendo e a gente espera que realmente, de hoje para frente, seja só alegria, como a gente costuma dizer. Então eu agradeço mais uma vez e principalmente também a dedicação de vocês, o zelo com a cidade, e a gente está sempre à disposição.